Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos. Mais uma edição do Nordeste News começando, edição desta sexta-feira, e vamos conferir os destaques de hoje. Após agredir funcionário de Caima, em São Luís, homem comparece à delegacia e é preso por desacato. Polícia prende jovens e apreende adolescentes suspeitos de estuprar criança de 11 anos em Alagoas. Vamos falar de um adolescente que foi baleado durante uma abordagem policial em João Pessoa. E mais, mulher é presa suspeita de aplicar golpes em hotéis e comércio de estância. O Nordeste News está no ar. Começamos o Nordeste News de hoje falando sobre um funcionário da Caima que foi agredido por dois homens enquanto cumpria uma ordem de serviço para cortar o fornecimento de água em uma residência no bairro Planalto Anil, em São Luís, nesta quinta-feira. A agressão foi registrada em vídeo por moradores e levou à interrupção do serviço. Um dos envolvidos foi preso em flagrante por desacato após se apresentar à polícia com o comportamento alterado. O caso é investigado como lesão corporal dolosa e injúria contra funcionário público. A Caema informou que está prestando apoio ao trabalhador, acompanha o caso administrativamente e reforçou que a violência contra profissionais em serviço é inaceitável. E a polícia de Alagoas prendeu 3 jovens e apreendeu 2 adolescentes suspeitos de estuprarem coletivamente uma criança de 11 anos em Viçosa. O crime aconteceu em setembro de 2025. 4 pessoas foram localizadas em Viçosa, enquanto uma estava em Joaquim Gomes. Os 2 municípios ficam localizados no interior de Alagoas. De acordo com a polícia, as prisões e apreensões aconteceram em cumprimento a 5 mandados judiciais. Os suspeitos presos têm entre 18 e 21 anos e os nomes deles não foram divulgados. As idades dos 2 adolescentes ainda não foram informadas. Após a denúncia do crime, um inquérito policial foi instaurado para apurar o caso. A vítima foi ouvida e um exame de corpo de delito foi realizado, comprovando a materialidade do estupro, além de indícios das autorias. Todos os envolvidos passaram por audiências de custódia, tendo as prisões e apreensões mantidas pela Justiça. Agora a gente fala de um adolescente de 13 anos que foi baleado na noite da quinta-feira no bairro 13 de Maio, em João Pessoa. O menino estava em uma festa de aniversário da família quando pegou a moto da mãe para dar uma volta com outro colega de 14 anos. De acordo com testemunhas, os jovens foram abordados pela polícia militar e durante a abordagem um dos policiais atirou contra a motocicleta e terminou atingindo o adolescente no ombro. Em relato publicado na internet, o pai do adolescente baleado falou sobre o ocorrido de forma indignada e criticou a ação da polícia. O caso foi registrado na Delegacia de Crimes contra a Infância e Juventude. Os policiais militares envolvidos afirmaram à Polícia Civil que os jovens esboçaram reação durante a abordagem e não teriam atendido a ordem de parada, o que teria motivado o disparo. O adolescente baleado foi socorrido para o Hospital de Emergência e Trauma, que informou que ele passou por procedimentos médicos de emergência e se encontra em observação na área de pediatria, sem risco de morte. E a Polícia Civil prendeu nesta sexta-feira Karina Souza Muniz, em Estância, no sul de Sergipe. Ela é investigada por aplicar golpes em estabelecimentos comerciais e hotéis da região, usando o nome falso de Camila Silva. Segundo as investigações, a identificação da suspeita aconteceu após a proprietária de um hotel reconhecê-la. Em depoimento, a vítima relatou que o crime ocorreu no dia 26 de dezembro. Na ocasião, a mulher se hospedou no local e enganou uma funcionária ao apresentar um comprovante de pagamento falso. A polícia detalhou que em um momento de distração da funcionária, a mulher utilizou a máquina de cartões para reimprimir o comprovante de uma venda anterior, realizada em um valor superior ao da diária. Com o documento em mãos, ela convenceu a equipe de que havia pago a mais e conseguiu receber a diferença em dinheiro. A prisão foi efetuada após a suspeita tentar realizar uma nova fraude em outro hotel da cidade, onde foi novamente reconhecida e detida. E a seguir, aqui no Nordeste News, professora morre em acidente de moto na cidade de Imperatriz.
Casal é morto a tiros dentro de casa, na zona rural de Governador de Cerrosado, no RN. E vamos falar de um casal e mais 8 pessoas que foram presos suspeitos de tráfico de drogas em Teresina. E mais, jovem com o mesmo nome de foragido passa o Natal e Réveillon preso por engano no Ceará. O Nordeste News volta já. Cine Show Potiguar. O Cine Show Potiguar deste sábado exibe o filme A Colheita, um curta-metragem produzido aqui no Rio Grande do Norte, que conta a história de Maria Antônia e Zé, que viajam para visitar a família no interior e participar do festival local. Mas a tranquilidade da cidade esconde segredos sombrios. Entre reencontros e tradições antigas, Maria Antônia descobre uma lenda que se transforma em realidade, um ritual mortal ligado à colheita. Surpresa por armadilhas e manipulações de parentes, ela precisa enfrentar o terror, a ameaça da família e a comunidade. Um sacrifício anormal decide o destino da cidade, enquanto a natureza renasce, revelando que cada lenda carrega consequências reais. E ainda teremos uma entrevista exclusiva com Laura Gabriele, diretora do filme. É neste sábado, às 16 horas. Esse programa tem o incentivo da Lei Câmara Cascudo, Fundação José Augusto e Governo do Estado do Rio Grande do Norte, com o patrocínio da Rede de Postos Domingos. Estamos de volta com o Nordeste News desta sexta-feira. Vamos continuar vendo os destaques aqui da nossa região Nordeste. Olha só, uma professora morreu nas primeiras horas desta sexta-feira após sofrer um acidente de moto em Imperatriz, na região Tocantina. De acordo com familiares, Caroline Silva Marques retornava de um aniversário quando o acidente ocorreu. O corpo da vítima e a motocicleta foram encontrados pela manhã em uma área de matagal às margens da Avenida Pastor Luiz de França Pereira, que dá acesso à ponte Dom Afonso Felipe Gregory. A principal suspeita é de que Caroline tenha perdido o controle do veículo e caído. A escola onde ela trabalhava divulgou uma nota de pesar, lamentando a morte. E um casal foi assassinado a tiros dentro da própria residência em uma comunidade rural de Governador de Cerrosado, no Rio Grande do Norte. A filha das vítimas, de 12 anos, estava no local, ouviu os disparos e encontrou os pais mortos. O crime aconteceu em uma área rural localizada a cerca de 15 quilômetros da zona urbana do município. Segundo a Polícia Militar, criminosos arrombaram a porta da residência e efetuaram disparos contra o casal. A primeira vítima foi atingida ainda no interior da casa e, em seguida, os suspeitos atiraram contra a segunda pessoa antes de fugir. As vítimas foram identificadas como Carlos Silva de Freitas, de 39 anos, e Cleidiana da Silva, de 41 anos. A filha do casal estava em um dos quartos no momento do ataque, ouviu os tiros e, ao sair, encontrou os pais já sem vida no chão da residência. De acordo com a Polícia Militar, não há informações sobre possíveis inimigos ou ameaças sofridas pelo casal e a motivação do crime ainda é desconhecida. Até a tarde desta quinta-feira, ninguém havia sido preso. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil com o apoio da Polícia Científica. Olha só, 10 pessoas foram presas suspeitas de tráfico de drogas na noite da quinta-feira em uma operação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar de Teresina. Os policiais apreenderam armas, incluindo pistolas, espadas, drogas e dinheiro. Entre os presos está um casal investigado por venda de drogas desde novembro de 2025. O homem jogou o celular fora quando a polícia se aproximou da casa dele. Além das prisões, 27 mandados de busca e apreensão foram cumpridos por mais de 200 policiais em várias regiões da capital. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Piauí, a operação busca enfrentar o tráfico de drogas, desmantelar grupos criminosos e fortalecer a atuação das forças de segurança.
Agora a gente fala do jovem João Vitor Santos da Silva, que foi solto nessa quarta-feira após passar 15 dias preso por engano no Ceará. Ele foi capturado no dia 24 de dezembro e passou o Natal e o Réveillon detido, longe da família e amigos. João Vitor foi confundido com um homem foragido que possui o mesmo nome, mas com o nome da mãe diferente. O Tribunal de Justiça do Ceará informou em nota que a Vara de Delitos de Organizações Criminosas da comarca de Fortaleza recebeu dados com filiação incorreta da autoridade policial. Por causa do erro, o mandado de prisão foi expedido contra um homônimo. A Polícia Civil do Ceará informou que no dia 24 de dezembro de 2025, cumpriu um mandado de prisão no município de Maranguape, na região metropolitana de Fortaleza, contra um homem de 19 anos, conforme expressa a determinação judicial. Após a adoção dos procedimentos legais e a verificação das informações pertinentes ao caso, a situação foi devidamente analisada pelas autoridades competentes, sendo adotadas de forma imediata as providências cabíveis, o que resultou no alvará de soltura no último dia 7 de janeiro, disse a nota da corporação. Caso sejam constatadas eventuais inconsistências na execução do mandado, os órgãos competentes irão instaurar procedimento administrativo para apurar as circunstâncias do caso, acrescentou a Polícia Civil. E no próximo bloco, passageiros saem de ônibus pela janela após veículo cair em ribanceira em Trancoso. Mulher destrói imagem de Nossa Senhora e agride sacristão dentro da igreja. Vamos falar da governadora do Rio Grande do Norte, que veta um projeto que fixava prazos automáticos para os repasses do ICMS, IPVA e Fundeb aos municípios. E mais de 40 açudes estão em situação crítica na Paraíba, segundo a AESA. E a duplicação da BR-304 começa no dia 22 e promete transformar a logística do Rio Grande do Norte. O Nordeste News volta já, não saia daí. Agenda Propaganda apresenta Paulo Ricardo, Turnê XL, comemorando 40 anos de carreira. Domingo, 15 de março, 19 horas, Teatro Riachuelo. Ingressos em ru.com ou na bilheteria. Nordeste News está de volta. Muito obrigada pela sua companhia nesta noite de sexta-feira e vamos continuar acompanhando os principais destaques da região Nordeste. Olha, um ônibus caiu em uma ribanceira na BA-001 em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, e deixou 5 pessoas feridas nessa quinta-feira. Conforme informações da prefeitura da cidade, as vítimas tiveram apenas ferimentos leves. O ônibus ficou parado em uma área de mata no acostamento da estrada. O motorista teria perdido o controle do veículo que desceu a ribanceira. Ele e outros 4 passageiros precisaram de atendimento e foram socorridos por uma equipe do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência, o SAMU. Outras 5 pessoas permaneceram no local, mas não precisaram de socorro. Segundo a Polícia Militar, o condutor do veículo foi submetido ao teste do etilômetro, conhecido como o teste do bafômetro, e não apresentou indício de álcool no organismo. Uma mulher de 56 anos foi detida após quebrar a imagem de Nossa Senhora dentro de uma igreja em Paulista, no Grande Recife. Segundo a paróquia, ela também agrediu o sacristão. De acordo com a Polícia Civil, a mulher foi autuada por dano ao patrimônio e liberada. O caso aconteceu na manhã da quinta-feira, na Igreja Matriz de Santa Isabel, Rainha de Portugal, no centro da cidade. A ação foi filmada por 2 câmeras de segurança e pelo celular de uma testemunha. Nos vídeos é possível ver a mulher sentada em uma das cadeiras da igreja. Em seguida, ela caminha pelo corredor até a mesa onde estava a imagem e empurra a estátua. Depois de quebrar, a mulher deixa o local. De acordo com a Arquidiocese de Olinda e Recife, a mulher retirou uma das imagens de Nossa Senhora que ficam no local para a devoção dos fiéis.
A instituição lamentou o ocorrido e informou que o pároco da igreja registrou um boletim de ocorrência. A paróquia de Santa Isabel informou que a mulher não discutiu com ninguém, mas proferiu alguns gritos, quebrou a imagem e, em seguida, agrediu o sacristão da igreja, que não precisou de atendimento médico. A Polícia Civil informou que o caso foi registrado pela 8ª Delegacia Seccional de Paulista. Agora a gente fala da governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, que vetou um projeto que alterava regras de repasse de recursos aos municípios. A decisão agora será analisada pela Assembleia Legislativa. A proposta havia sido aprovada por unanimidade em dezembro e tinha como principal objetivo garantir previsibilidade e regularidade nos repasses constitucionais, algo considerado essencial para o planejamento financeiro das prefeituras. Parlamentares da oposição destacam que o veto contraria inclusive o posicionamento da base governista, que também votou favoravelmente ao projeto. A decisão do executivo também foi duramente criticada por representantes municipais. A Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte e o prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, alertaram que atrasos nos repasses impactam diretamente áreas sensíveis como educação, saúde e o pagamento de servidores públicos. O governo do estado justificou o veto com base em parecer da Procuradoria-Geral do Estado, que apontou risco fiscal, insegurança jurídica e interferência na gestão financeira estadual, além de possível conflito com normas federais, especialmente no caso do Fundeb. Mesmo assim, a oposição e os gestores municipais demonstram confiança de que o veto será derrubado diante da pressão das prefeituras e da aprovação unânime do projeto no parlamento. E olha só, ao menos 45 açudes estão em situação crítica na Paraíba, segundo dados da Agência Executiva de Gestão das Águas, obtidos nesta quinta-feira. A maior parte dos reservatórios nessa situação estão localizados nas regiões do Cariri e Curimataú. Os açudes com situação considerada crítica apresentam menos de 10% da capacidade total de volume de água. Segundo a AESA, em cidades como Cuité e Picuí, no Curimatu do estado, não há mais água encanada suficiente para o abastecimento local. A situação é considerada dentro da normalidade em virtude das características climáticas desta época do ano. No entanto, houve uma piora quando comparados os dados com os do ano passado. No início de 2025, 28 reservatórios estavam em situação crítica, enquanto agora, início de 2026, 45 estão em estado crítico. Para atender às necessidades de abastecimento dos locais com açudes em situação crítica, o racionamento de água está sendo adotado em alguns municípios. A AESA orienta que a população use a água com consciência e evite o desperdício. E as obras de duplicação da BR-304 no Rio Grande do Norte começam oficialmente a partir do dia 22 de janeiro, com a assinatura da ordem de serviço para o trecho entre Açu e Mossoró. Segundo o ministro, a duplicação da rodovia foi incluída no programa a pedido do governo estadual com aval do presidente Lula. Além do início das obras no trecho do Oeste Potiguar, Renan Filho anunciou que na mesma data será publicado o edital de licitação para a duplicação do trecho entre Macaíba e Riachuelo, ampliando as intervenções em outra área estratégica da BR-304. O ministro também destacou que já estão em andamento obras em Macaíba, como a duplicação na travessia urbana e a construção de viaduto, cuja licitação terá propostas abertas no dia 14 de janeiro. A governadora Fátima Bezerra comemorou o avanço e ressaltou que a obra atende a uma reivindicação antiga da população. A duplicação da BR-304 terá investimento estimado em quase R$1 bilhão e prevê na primeira fase cerca de 100 quilômetros duplicados, divididos entre os trechos Mossoró-Açu e Macaíba-Riachuelo. A rodovia é um dos principais corredores logísticos do Nordeste, com fluxo médio de 6 mil veículos por dia, essencial para o turismo, o transporte de passageiros e o escoamento da produção potiguar. E o Nordeste News desta sexta-feira vai ficando por aqui. Um ótimo final de semana a todos e a gente se vê na segunda-feira. Até lá!